Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de agosto. Hoje é sexta-feira. Hoje a igreja nos dá a oportunidade de celebrarmos a memória de São Roque. Que este homem, amados irmãos e irmãs, nos ajude a ter esse amor ao Deus da vida. Ele que viveu esse caminho tão importante no final do século XIII na França, na assistência dos pobres, num momento tão difícil, que nós nos possamos também, inspirados em sua vida, atravessar os tempos em que vivemos, que todo tempo, toda época tem os seus desafios, que o Senhor nos ajude a sermos sinais do seu amor e da sua presença neste mundo. Te convido, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Lembrando, estamos vivendo a Quaresma de São Miguel, então você que queira estar acompanhando esse caminho conosco, nós temos a Quaresma aqui no canal do YouTube. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Roque nasceu no final do século XIII, na França, onde faleceu em 1327. De família nobre, ainda muito jovem, distribuiu seus bens aos pobres e partiu como peregrino para Roma. Nessa época, a peste propagava-se por toda parte, vitimando milhares de pessoas. Decidido a socorrer os doentes, contraiu a enfermidade, mas obteve a cura. Confundido com um espião, eram tempos de guerra. Foi preso e padeceu atrozes sofrimentos. Consta que em sua vida operou diversas curas, invocado em caso de pandemias, de epidemias. Então, que este homem, por sua vida, por sua entrega amorosa ao Senhor, nos ajude também a nos colocar à disposição uns dos outros. A oração coleta de hoje diz assim:
Ó Deus, ensinastes a vossa igreja a guardar todos os celestes mandamentos no amor a vós e ao próximo. Concedei que, a exemplo de São Roque, praticando obras de caridade, mereçamos ser contados entre os benditos do vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos convida a refletir sobre esta realidade da lei, onde fala da indissolubilidade do matrimônio. Nosso Senhor Jesus Cristo que reafirma essa realidade, uma vez que o casamento é constituído pela graça de Deus, então este casamento é para a vida toda, para a vida eterna. Os fariseus se aproximam de Jesus e faz-lhe uma pergunta para o tentar. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus recorda o que fala a palavra de Deus e diz: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? Então, é um dado importantíssimo. Desde toda a criação, Deus cria homem e mulher. E Jesus prossegue: por isso o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, o que é unido por Deus não pode ser separado pelo ser humano. Então, o matrimônio é indissolúvel. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar a certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Um coração duro, incapaz de perdoar, incapaz de viver esse caminho de reconciliação constante no amor. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima. Que união ilegítima é esta? Uma união que não poderia ter acontecido. Está de uma forma irregular naquele contexto. Ele diz: e se casar com outra comete adultério. Então, o Senhor está falando da realidade da indissolubilidade e da fidelidade conjugal. Essa realidade, então, da vida do matrimônio. Os discípulos veem tudo isto e começam a dizer a Jesus: Senhor, olhando desta forma o casamento, é inviável casar. É melhor, então, que não se viva essa realidade. E Jesus diz, então, uma belíssima realidade sobre a vivência da castidade, dizendo: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Então, entender o quê? Primeiro, a realidade do matrimônio. O matrimônio como essa realidade indissolúvel no amor a Cristo. Então, deixar pai e mãe para unir a sua esposa e os dois serem uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É indissolúvel. Segundo, existe dentro dessa vivência, sobretudo dentro desse caminho, um convite também muito preciso. Existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Podem tentar, podem viver, mas existem pessoas que não nasceram para viver a realidade conjugal, o matrimônio. Se for insistir nessa realidade, o matrimônio nunca vai acontecer. Depois ele diz: outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Na época, sobretudo, no Antigo Testamento, enfim, na época de Jesus,
E no Novo Testamento, sobretudo no Atos dos Apóstolos, nós vemos um termo muito comum chamado eunuco. Então, eram servos que viviam para os seus senhores e que eram feitos incapazes para o matrimônio. Mas Jesus coloca a última realidade. Alguns optam por essa realidade. Se abstêm da vida, matrimonial para o reino de Deus, para o serviço. Então, o Senhor, de certa forma, consagra a castidade, que não é somente uma realidade do sacerdócio, não é só uma realidade da vida consagrada, religiosa, mas existem muitas pessoas que, ao perceber, possivelmente, que não tem um chamado para a vida matrimonial, mas que também não se enxerga como religioso e também não se vê como sacerdote, se for um homem, então, muitas vezes nesse caminho acaba consagrando em um voto particular a vida num caminho de castidade ao Deus da vida. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que a nossa vida seja inteiramente voltada ao Deus que tanto nos ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.